con la Então, presencia para hoje, de Juan Pablo temos a Paredes, presença de Juan gerente Pablo de Fraud Paredes, que Intelligence, é quien nos gerente estará de Fraud comentando sobre Intelligence, seguridad y e ele vai prevención de falar de fraude en el segurança comercio e electrónico. prevenção de fraude no Muchísimas gracias, comércio Juan Pablo, eletrônico. por estar Muito presente en el día de obrigado por hoy. estar aqui Bienvenido. hoje, seja bem-vindo. Luciano, ¿cómo estás? Muchas gracias a Olá, vos Luciano, y a muito todo el Banco obrigado. Interamericano de Desarrollo y a Você todos e o los Banco participantes Interamericano de por este Desenvolvimento espacio. Así e os que súper participantes pelo agradecido. Creo que espaço. es Eu un momento agradeço especial para muito. todos, así que también quedo E abierto é a um las preguntas momento que me muito puedan hacer. importante para Siéntanse todos. libres Também fico à disposição para de contar sus perguntas. experiencias y podemos Vocês hacer podem algo más compartilhar a sua interactivo donde experiência podamos e eu gostaria todos llevarnos de algo, que ter creo algo que al mais final del día es lo que nos interativo importa. para todo mundo aprender algo. Buenísimo, buenísimo, Juan Pablo. Mil gracias. Excelente, Avísanos ahí muito si podés compartir tu obrigado. presentación. Vamos ver se você pode compartilhar a sua Ahí ya mismo tela. empezamos. Sim, vou compartilhar. Excelente, ¿Ahí la se ve podemos. bien? Súper, súper. Conseguem ver? Sim, perfeito. Perfecto. Cuando vos me digas, Luciano, arranco. Entonces, Bom, Podés empezar posso nomás, tranquilo. começar? Mil dale, gracias. Pode ir. a Obrigada. ustedes. Bueno, principalmente un poco Luciano ya me presentó. Bom, Soy Luciano manager me del apresentou, eu equipo sou de gerente da investigaciones y equipe prevención de de fraude. Soy uno de los investigações e managers, somos prevenção de varios. El equipo fraude. de Eu sou um dos prevención de fraude es un gerentes, equipo muy somos importante porque vários. creemos que en Mercado Libre E é tenemos uma equipe que muito cuidar un importante, porque poco todo lo sabemos que que em es Mercado la, Livre temos la que interacción de cuidar los tudo que usuarios, tem ¿no? a ver com a La interação agenda dos como para usuários. charlar en esta hora y Aqui cuarto temos que a vamos a nossa estar hablando agenda es para cómo essa está hora e creciendo 15. el Em comercio primeiro digital, lugar, cuál es o la importancia crescimento do de cuidar comércio este tipo de digital, ecosistemas, los a riesgos que hay importância desse y los desafíos. ecossistema com os ¿Por qué? riscos Porque la e os realidad es que hoy por desafios. hoy Isso tenemos é porque una hoje em llegada que si dia bien Mercado Libre opera en nós Latinoamérica, sabemos que Mercado los, Livre nosotros como opera equipo na América nosotros tenemos que Latina, cuidar mas a como nuestros equipe de usuarios de prevenção de posibles ataques fraude, de nós cualquier temos que lado del cuidar mundo. os Eso lo vamos a usuários dividir de en más ataques de adelante. qualquer Pero un parte poco la do intención mundo. es que ustedes se Vou lleven explicar isso mais na también frente. buenas prácticas que Mas ustedes a puedan ideia é charlar que con vocês nosotros, que também podamos saiam daqui com interaccionar, boas que podamos, que práticas, ustedes también que puedan conocer possamos toda la ingeniería interagir y el e esfuerzo que que hay vocês atrás conheçam por parte toda de a cada uno engenharia de e los usuarios, las esforços personas que que componen Mercado Libre. temos nas pessoas de Mercado Un poco Livre. entender lo que hablamos del comercio electrónico Quando falamos y que esto es una realidad do que llegó para mercado quedarse, eso es importante. eletrônico, sabemos que Sí, essa é cuando uma Mercado Libre realidade arrancó que el chegou 20 para de ficar. agosto del Quando o Mercado 1999, éramos Livre pocos los que começou em usábamos la plataforma. Hoy en 1999, éramos 2026, con poucas una pandemia de por pessoas. medio, Hoje la em realidad es que dia, após a el acceso pandemia, que tiene a plataformas realidade como é que Mercado o Libre a la acesso vida de cotidiana de las personas es plataformas cada como vez o más Mercado grande. Livre no dia a dia das Y eso pessoas é genera un cada montón de vez desafíos en la maior. ciudad. Les E pongo un com isso ejemplo bien temos claro. Yo muitos soy, vivo en desafios. Buenos Aires, pero soy de la ciudad de Mar del Eu Plata, moro em Buenos a Aires, mas eu 400 sou de kilómetros de Mar del Buenos Aires. Plata, El a año 400 pasado, por quilômetros de estas cosas Buenos de agenda, me Aires. olvidé de cumpleaños E de regalarle algo a mi mamá, que ella ano es de Mar del passado Plata. eu A las esqueci 11 de la de mañana me di enviar um cuenta presente para ela. que me he olvidado de comprar el regalo. Às 4 da No manhã eu le quité la percebi que não plataforma tinha y ese mismo día a comprado las um 9 de la noche el regalo presente, estaba llegando a então mi eu mamá. Por entrei na ende, quedé plataforma bien con e mi às madre 9 da porque noite el día de ela su cumpleaños le recebeu o regalé y presente. llegó el regalo que quería. Então me saí Pero bem esto me porque ela deja recebeu una o enseñanza. No presente no sabes mesmo privarme del dia. cumpleaños de mis padres al Então, com olvidarme de eso. isso, eu Y entender aprendi, que em hoy el primeiro comercio lugar, que electrónico tenho que genera la marcar no posibilidad de calendário, que alguien que mas está ao en una mesmo situación tempo distante con otra que persona tenho essa pueda possibilidade. realizar un regalo, pueda Mesmo realizar una estando compra. longe da outra Y más si pessoa, somos temos a vendedores y possibilidade de compradores. comprar. ¿Sí? En Ainda mais Argentina, por quando se ejemplo, trata de que es un compradores e territorio muy vendedores. grande, Na México, Brasil, Argentina, que é son muito territorios muy grande, mas grandes também o México, o y el esfuerzo de Brasil, Mercado Libre são hace que países más muito del grandes. 60% de los E paquetes mais y do las que compras lleguen en 60% 24 horas. das compras Eso es un chegam logro em enorme 24 y es un horas através de desafío Mercado enorme Livre. también para nosotros E é como uma prevención grande de fraude para ser conquista, rápidos mas também um y grande ágiles en la desafio na gestión, prevenção de pero fraudes. también Temos que ser para que genere rápidos cada na vez más gestão aceptación y llegada e temos a los que usuarios. Entonces, todo el tiempo chegar estamos cada dia trabajando mais e que os en este tema clientes de possam desarrollo. Y aceitar obviamente cada dia también mais. ese desarrollo trae E esse la cuestión de desenvolvimento, ao gente mesmo que tiene dudas tempo, de cómo operar traz en dúvidas plataformas de a comercio várias electrónico, que pessoas miedan a que hacer não fraude, sabem que como prefieren. operar Y de la verdad forma es que cada vez más está eletrônica, pasando que que ficam com gente logra medo da romper esas barreras fraude. y ir Então, agora llegando estamos a a una cada cuestión más dia masiva de tentando lo que son superar essas barreiras personas e que van chegando a operando. essa questão Un massiva, poco com muitas lo que pessoas buscamos operando. acá y lo que necesitamos acá, ¿no? O Es que una nós confianza del queremos consumidor. aqui é criar En estos cuatro confiança puntos no que hablamos acá, consumidor. Aqui ¿sí? eu trago Si bien vamos a quatro hablar de la protección del pontos. ecosistema, la Estamos responsabilidad, falando pero da es la proteção do confianza del consumidor. ecossistema, a Es entender que el responsabilidade,
Mas tudo tem a ver com a confiança do consumidor, que o consumidor possa estar envolvido no comércio eletrônico, que é igual quando nós vamos à loja física,
Quando eu quero México comprar empieza a agarrar algo, ideas eu que no olho o son falso. O produto, sea, eu siempre tomamos avalio se é ciertas cuestiones, verdadeiro, pero en lo que es el comercio electrónico no mas no tomamos comércio esas cuestiones eletrônico, y a veces nós asumimos não temos riesgos que essa nos pueden llegar a possibilidade, perjudicar. então às vezes assumimos Entender el flujo riscos. donde estoy operando. Si É opero en importante Mercado Libre, entender o entender que hay un fluxo programa de onde protección al comprador, operamos, cómo saber que há funciona. O um sea, plano de todo proteção eso ao lo que va a hacer va comprador a em Mercado proteger Livre. mi E com operación isso, y va a hacer vamos que mi proteger experiencia a operação con la e a plataforma sea experiência perfecta. O com a sea, nosotros plataforma justamente vai ser buscamos eso, perfeita. que nuestros Isso usuarios é o tengan que una nós experiencia procuramos, perfecta, que quieran que os volver y no que consumidores tenham tengan una uma mala experiência experiencia que no quieran perfeita, volver. que queiram voltar. Para eso trabajamos obviamente con la Para prevención isso, nós del ecosistema. trabalhamos com a prevenção no Desarrollamos todo el comercio ecossistema, digital. Y acá hay este desenvolvemos o punto que comércio no es menor, que es la digital responsabilidad compartida. e também ¿Sí? temos Cuando hablamos de responsabilidade responsabilidad compartida, compartilhada. quiere decir Quando que nós falamos de nosotros como responsabilidade plataforma vamos compartilhada, a hacer nós, mucho como para que ustedes puedan plataforma, vamos operar fazer de muito para que manera vocês possam transparente, operar de uma forma sin riesgos, transparente, sem pero también tenemos riscos. que entender que del otro Mas lado também temos que hay entender organizaciones que, do criminales outro lado, que há tienen muchísimo organizações manejo de la ingeniería criminosas social, que que van a estar têm todo el muita tiempo tratando experiência de na que ustedes engenharia como social, usuarios, que o ¿sí?, tempo todo vão tentar que brinden vocês, información como o que salgan usuários, forneçam del medio donde están y informações vayan a otro ou medio. que saiam do meio em que Entonces vocês todo el tiempo estão tenemos que e trabajar acessem en una outro cuestión meio. compartida. Então, ¿Sí? sempre La temos que seguridad o la trabalhar com essa prevención en cualquier responsabilidade tipo de plataforma compartilhada. A del Internet la prevenção em hacemos entre qualquer todos. tipo de Entonces tenemos que plataforma se seguir constrói entre trabajando todos desde ese lado. nós. Obviamente que Temos nosotros que vamos a continuar garantizar trabalhando com todo isso. lo que es la prevención y É la claro seguridad, que vamos invirtiendo en garantir recursos, a invirtiendo en prevenção e sistemas, segurança, invirtiendo en un montón investindo de em cuestiones recursos, y todo el tiempo segurança e aprendiendo y várias aprendiendo de qué es lo questões que está pasando e afuera. sempre Pero aprendendo. más allá de eso, también tenemos Mas, que entender além que disso, cuando também salen é una cuestión de necessário alta entender ingeniería que social, donde el quando desarrollador há engenharia intenta que social, por a uno como exemplo, comprador, como em vendedor, que os salga del criminosos entorno tentam seguro que a que le da la pessoa deixe o plataforma, contexto bueno, esa seguro da persona también tenga las plataforma, herramientas para então decir, essa pessoa ojo que deveria esto ter puede as ser peligroso, ferramentas me puede para generar un riesgo. identificar esse Entonces, un risco poco e ahí vamos evitar o trabajando en eso, y problema. esos riesgos son generalmente los Estamos mismos. trabalhando com Y fíjense que yo isso e empecé a os hablar de lo que es riscos ingeniería costumam social, y ser no es un tema menor. semelhantes. Eu falei de Muchos hablamos engenharia de hackeo, social, que é pero la algo realidad es muito que el importante. principal hackeo sucede a Todos personas físicas, falamos ya de sea porque se les hackers, genera mas una situación isso costuma de acontecer com inseguridad, de pessoas necesidad, de físicas, urgencia, porque há y uma situação de automáticamente el estafador va a urgência, de saber qué hacer con necessidade, nosotros. e a pessoa vai saber o Típicos o ataques, que el phishing y la fazer. suplantación de identidad. Temos ¿Cuántos de phishing ustedes, y si e no, si viste la substituição de spam, identidade. reciben mails constantemente de Vocês entidades devem ter recebido financieras, e-mails de de comercio, entidades cualquier entidad, financeiras de donde les ofrecen comércio tarjetas, descuentos, oferecendo beneficios, o les cartões, dicen, te cambiaron la descontos, contraseña, entra a este link, benefícios, ou quizás tu falando a URL a sua la senha URL es mudou parecida a la del e de servicio que está repente a diciendo, URL la é imagen que se semelhante utiliza ao es la site del servicio que original e nosotros eles necesitamos usam a contactar. O sea, imagem do quizás a site a la certo. vista Então, sería de repente, eh, quando algo nós normal, ¿no? olhamos Sería realmente la rapidamente, empresa. Sin embargo, achamos no que é es la algo empresa. normal, Es un mas defraudador na que lo que está verdade buscando não es é a que esa empresa. persona pierda É ese um atacante relacionamiento que por unos quer que a minutos y pessoa saia ingrese desse al flujo que él contexto quiere, ¿no? e entre o Su, fluxo también que ele a deseja su entramado, su telaraña de fraude. através dessa Esto va fraude. en publicaciones engañosas, esto Então, va com con fraude, isso, se geram obviamente con também todo lo que es el flujo de publicações transferencias y de pagos, todo lo que es enganosas, toda a reservar una clave parte de social transferências, y todo lo que es el pagamentos, abuso de engenharia cuentas. Eso es un social tema muy importante. e também a Ustedes adquisição de contas, cuando salen de que su é casa algo muito seguramente tienen más de una importante. cerradura. Quando vocês Y si yo saem de vengo y les digo, casa, ¿me prestás la llave vocês para ir têm a tu casa? várias Me vas a decir que chaves. no, me vas a E preguntar se eu 1000 pedir a cosas sua contables si no te chave, conozco, você vai me falar tengo que que dar las llaves de não. mi casa. Sin embargo, Vai muchas falar veces a por la hora de quê cuidar nuestras que credenciales você quer a chave da minha de nuestras casa. cuentas, ya sean bancarias, ya Mas quando sean nós del falamos de mercado, ya sean credenciais do de Internet, banco, del mundo de Internet, na ya sean redes sociales, internet, o mundo da quizás ni siquiera internet, tenemos de activada la huella en el repente, teléfono, às lo tenemos vezes todo nós abierto. nem Entonces, temos a nossa el pegada mundo digital ativada no hoy por hoy celular, y las temos tudo organizaciones criminales aberto. van a buscar nuestros Então, as teléfonos, organizações no tanto nuestro criminosas mundo vão físico, claro que procurar pueden essa identidade. ingresar a nuestra casa E não vai usando ser nuestras llaves. no Sin mundo embargo, es mucho más fácil que físico. suframos constantes ataques en el Vão mundo querer digital acessar tratando de as hacerse identidades tener acceso a la cuenta. digitais com Entonces, credenciais imagínense às acá, contas. recién Luciano comentaba que hay varios Luciano comercios, ¿no? falou Hay que há personas que vários tienen comercios que comércios, se várias dedican a la compra y pessoas que têm venta comércio, que de trabalham distintos com productos. compra e venda Imagínense de que yo soy un diferentes vendedor de un produtos. producto Se eu y no sou o tengo todas las ganas vendedor
e eu não tenho as medidas de segurança ativadas, de repente vão pedir o e-mail, WhatsApp, e depois, 24 horas depois, alguém pode fingir que é eu e a consequência vai ser muito grande. Por isso, temos que trabalhar muito nisso que eu falei antes, que tem a ver com a responsabilidade compartilhada, porque a segurança se constrói entre todos. Nós podemos dar para os usuários a maior quantidade de ferramentas para cuidar as identidades, mas se o usuário não estiver envolvido, então pode acabar sendo vítima desse tipo de golpes que são cada dia mais frequentes. Estávamos falando agora da evolução das ameaças. Temos que pensar um pouco fora da caixinha para entender esse tipo de ataques. Hoje em dia, não há limites, não há fronteiras. Agora estava vendo o chat, temos pessoas do Equador, do Brasil, da Argentina, de diferentes lugares, do México também. E vejam só, se vocês têm um problema, vão apresentar um boletim de ocorrências, por exemplo, em São Paulo, mas talvez o ataque veio de um país da África. Então, hoje em dia, os ataques, os golpes têm uma grande volatilidade por causa das comunicações na internet e o ataque não está acontecendo onde nós pensamos, talvez é de uma outra parte do mundo. Então, não temos tantas possibilidades quanto temos no mundo que já conhecemos, com fronteiras. Então, na parte de tecnologia, Mercado Livre sempre está à vanguarda do ponto de vista tecnológico. Nós entendemos que para cuidar dos nossos usuários e que as operações sejam boas e possam trabalhar sem problemas, precisamos que as ferramentas sejam o mais robustas e o mais atualizadas possíveis. O tempo todo trabalhamos para desenvolver diferentes ferramentas, trabalhamos bastante para industrializar muitos processos. Logo mais vamos falar do volume para que vocês entendam por que tudo isso é necessário. E também porque aparece esse desafio, porque os ataques são cada vez maiores, porque tem acesso a grandes volumes de dados. E também a questão da migração. Trabalhamos de forma respeitosa, mas o que o atacante tenta buscar o tempo todo é tirar você de um espaço seguro através da engenharia social, dizer que você não deve operar mais no Mercado Livre, venha, vamos conversar através de uma rede social, não se preocupe, eu sou operador, e sempre tentando convencer com as palavras adequadas. Então, nós tentamos proteger os usuários, gerando conscientização. Porque se vocês estão na plataforma, ninguém vai pedir que você saia da plataforma ou conversar no WhatsApp. Não há esses descontos assim que parecem de fantasia. E o fato do usuário sair para um outro canal simplesmente gera uma situação de vulnerabilidade e não poderemos protegê-lo como gostaríamos. Considerando o papel da plataforma, nós trabalhamos no monitoramento do comportamento nas contas, sistema de detecção de fraudes. Realmente, o Mercado Livre se esforça muito para que os usuários da plataforma possam trabalhar de forma eficiente, para que a experiência do usuário que trabalha de boa fé seja ótima e para que a experiência do usuário que trabalha com más intenções seja péssima. O tempo todo reorganizamos os modelos para evitar impacto e trabalhamos bastante com educação de usuários porque consideramos que temos que gerar conscientização e que é um trabalho conjunto. Sempre existem oportunidades, mas consideramos que esse é o caminho certo e também a cooperação público-privada. E essa é uma questão muito importante, porque há alguns anos, quando começamos a trabalhar nisso, era bastante complexa a relação com as autoridades. Um juiz
pronunciava uma disposição e nós tínhamos que fazer aquilo. Mas hoje em dia, as dinâmicas e as necessidades mudaram. Sempre trabalhamos com procuradoria, com a polícia, porque se um usuário tem um problema, nós podemos colaborar na interna da plataforma, mas também em nível judiciário com as investigações. Hoje em dia, o mundo é cada vez mais aberto, estamos tentando trabalhar nesse sentido. Estávamos falando do erro nas plataformas, mas também temos que falar sobre como cuidamos do ecossistema de Mercado Livre. Talvez todos os que estão aqui utilizam, caso contrário, convido a utilizar. Talvez em alguns países teremos mais ou menos serviços, mas saibam que há um mundo amarelo e um mundo azul. O mundo amarelo é Mercado Livre. A plataforma, a sua vitrine de produtos, podem comprar e vender, ter lojas oficiais, marcas de reconhecimento internacional e comprar de forma direta, sem a necessidade de ir para um shopping, para uma loja física. Depois também temos veículos, imóveis e serviços. Em todos os países temos esse tipo de serviço também, e esse é o único fluxo de serviços em que nós simplesmente damos a chance ao vendedor de publicar a sua propriedade, o seu veículo ou do serviço, por exemplo, se é um eletricista, pedreiro, ou o que for, ou se prestam serviço de saúde e que possam se contatar diretamente por telefone ou por WhatsApp. As informações ali serão menos, mas também é muito importante. Depois temos a publicidade digital ou anúncios digitais, é algo com o que estamos trabalhando bastante em Mercado Livre. Quem já utiliza Mercado Livre, talvez pesquisaram uma camisa, uma blusa, e depois vocês recebem algum tipo de anúncio dizendo, olha que isso aqui está a um bom preço, e é justamente por causa dos anúncios. E também a parte principal e diferencial de Mercado Livre é o fluxo de envios. Eu comecei a palestra compartilhando o exemplo do presente da minha mãe, mas temos parcerias com linhas aéreas, no Brasil mais de 6 aviões, no México 4. Então, o trabalho que temos no fluxo de mercado envios é muito grande para que a experiência seja rápida. Há um tempo, em outro webinário, alguém comentou que há uma pesquisa que diz que o principal sentimento de adrenalina que uma pessoa consegue experimentar é quando recebe um pacote e abre. E nós queremos conseguir isso e queremos que seja o mais rápido possível. No ano passado, entregamos mais de 1.500 milhões de pacotes por ano e conseguimos cumprir 75% disso em 48 horas. Apenas 25% demorou mais de 2 dias e às vezes se trata de questões logísticas, mas a experiência no geral é muito boa e sempre trabalhamos para que seja o melhor possível. E o mundo de mercado pago tem a possibilidade de oferecer uma chance de ter dinheiro digital. Na América Latina ainda falamos bastante de dinheiro vivo. As pessoas querem ter, às vezes, todo o seu salário na sua carteira. Às vezes, em alguns lugares da região, continuam cobrando o salário em envelopes. Tem que fazer uma fila no local de cobrança no primeiro dia do mês e saem dali com todo o seu dinheiro em mãos. Mas, hoje em dia, o que nós estamos fazendo e a visão que temos é que todas as pessoas tenham a chance de ter acesso a uma conta digital, que todo mundo possa pegar um táxi na sua cidade e possa pagar para o motorista com o QR Code e isso seja cobrado de uma carteira digital. Porque tendo uma carteira digital, aparecem outros benefícios, créditos pré-aprovados, cartões de crédito, seguros, investimentos que possam gerar algum tipo de lucros ou juros. Então, o tempo todo trabalhamos na plataforma para que a experiência do usuário seja cada vez melhor. Então, algumas pessoas talvez não tenham acesso a uma conta bancária, mas sim têm acesso a uma conta digital de Mercado Livre e fazer os seus pagamentos das suas compras em Mercado Livre sem a necessidade
de utilizar poco recién dinheiro. hablábamos de los desafíos, ¿no? Y un desafío es Estávamos falando la agora dos situación de dólar. desafios. Estos números son del Para último que vocês trimestre del tenham año uma pasado. ideia, essas cifras são do Realmente lo usamos último con trimestre herramientas do de ano metodologías para passado, entender la magnitud de la plataforma. Estamos e hablando que somos isso el segundo país más importa grande de para Latinoamérica entender a hoy, ¿sí? dimensão da Con plataforma. 170 millones de usuarios activos, Temos 170 ¿sí? milhões de Nosotros, usuários como equipo de prevención de ativos. fraudes, tenemos que cuidar Nós, do time de la prevenção de plataforma fraudes, y para que precisamos tengan una idea, cuidar tenemos da 566 plataforma. pagos por segundo Temos y 85 compras por segundo 566 en el transações market, por ¿sí? segundo e Imagínense esto, yo 85 estoy hablando de compras todo lo que por está pasando, segundo. Agora, enquanto toda eu la estou gente que está falando, operando, muitas coisas toda la estão gente que está acontecendo, muitas pessoas estão recibiendo paquetes, operando, o sea, es muy muitas grande pessoas y es estão mucha recebendo responsabilidad. pacotes. Entonces, Realmente todo é el tiempo lo algo abordamos enorme e desde que ese tem lado y muitas entendemos que este número, más responsabilidades. allá que Então, algunos pueden decir nós son números de entendemos que, marketing, está perfecto, mesmo pero esto sendo genera un números valor que se utilizam enorme para a la marketing, plataforma, isso gera ¿sí? grande valor para a ¿Y cómo plataforma. combatimos el fraude? E como ¿Y cómo podemos abordamos esto? combater a Recién fraude? justamente comentábamos Recentemente, estávamos comentando esta cuestión de los 560 pagos por segundo, los sobre 85 compras por esses segundo, o sea, que 560 realmente son pagamentos por volúmenes muy segundo, grandes. 85 compras por segundo, enfim, que De representa um nuestro lado volume tenemos que muito proteger grande. esas operaciones. ¿Y cómo Nós las temos que cuidamos? Y proteger finalmente todas essas generar esa operações. E identidad. como fazer Nosotros isso? somos los guardianes del ecosistema, Nós somos más de somos os 1.500 colaboradores en guardiões do 6 países. ecossistema. Temos La mais de plataforma tiene 1.500 18 países en colaboradores general, em pero 6 países. A somos más de plataforma 1.500 tem personas. 18 Todos los países no años geral, se va acrecentando mas ese somos número. mais de 1.500 Estamos en pessoas e 6 países todos os justamente anos porque entendemos que aumenta esse número. siempre es importante Estamos tener equipos dispersos multidisciplinarios. em 6 países porque Brasil consideramos que é no importante habla ter castellano, equipes habla portugués, multidisciplinares. No Brasil pero igual nos temos a comunicamos también diferença por de lenguaje idioma, mas sempre particular, pero aparte conseguimos de eso nos tenemos 17 comunicar com países um más pouco de donde se habla portunhol. Mas castellano além disso, temos y esto 17 no busca no ser países el que mismo idioma. falam espanhol, Entonces muchas veces mas estas interacciones o de as repente me interações, às acompaña vezes acá dentro da mesma María Rosa língua, Armida, podem cuando ser yo hablo con ella diferentes. está radicada Quando en eu México, falo yo com en Maria Argentina, Rosa, que está y si aqui bien e hablamos, que é do todos tenemos México e eu sou mismo da español, Argentina, no hablamos de la misma manera, embora hay modismos o todos formas falemos o jergas, espanhol, como temos decimos en Argentina, diferentes que nos gírias obligan todo el ou tiempo a estar frases aprendiendo y que desaprendiendo para obrigam o poder tempo generar una todo a comunicación. prestar atenção extra, porque Después temos que hacemos facilitar essa investigaciones. Mi comunicação. equipo, parte de mi equipo Também hace las trabalhamos investigaciones. bastante em Somos como la pesquisas e cadena final investigações. de lo que O meu sería la time prevención del principalmente fraude, ¿no? faz Donde se isso. crean Nós modelos, se somos crean o último reglas, elo da se cadeia crean de un montón de prevenção de factores y nosotros fraudes. somos los que quizás vamos a Nós investigar el caso para llegar a vamos ponerle pesquisar mais traba um pouco al para, atacante. de fato, identificar o Y nuestra intención atacante. es judicializar lo que más E podamos de la depois manera más temos eficiente. que Todo el levar tiempo isso ao estamos nível trabajando con judiciário. autoridades O y tempo todo buscamos que trabalhamos com nuestros as casos se judicialicen, autoridades, que nuestros casos lleguen a una tentando corte que abrir um logre un processo mensaje judiciário de que para si vos que operás tenha en uma Mercado boa Libre y haces fraude, resolução lo más seguro e que que en poco todo mundo tiempo te vas a saiba estar que se você respondiendo a la opera justicia. em Mercado ¿Por qué? Livre Porque fazendo creemos que de esta fraudes, manera vamos a proteger em pouco realmente tempo la a misión. justiça irá encontrar Vamos você, a tener nuestra porque dessa misión de proteger maneira al usuario, nós vamos que es cumprir com a legítima y que no nossa es informalidad. missão, que é proteger Y a por experiência dos último, pero no usuários. menos importante, es el Por trabajo con las último, autoridades. porém não Entendemos menos que importante, si é no o existe trabalho una com as sinergia entre autoridades. autoridades y Nós nosotros, entendemos los que se casos não se há van uma a resolver. sinergia entre as autoridades e Nuestros Mercado casos son muy Livre, complejos, os el casos manejo de não vão evidencia ser digital es resolvidos muy de difícil forma a veces. bem-sucedida. A ¿Por qué? gestão Porque no los mundo volúmenes son digital é realmente muito muy altos. difícil, Entonces nos porque obliga a os estar todo el volumes são tiempo muito altos, cerca de las então autoridades. estamos No obrigados a solamente trabalhar muito próximo para das colaborar autoridades o en tempo nuestras todo, causas, sino para não apenas colaborar para muchas colaborar veces nas nossas para trabajar de causas, manera mas colaborativa, ¿sí? também Hay para casos que ter realmente um trabalho requieren conjunto de que colaboração o tempo nosotros todo. nos Às involucremos vezes, alguns y casos quizás no hay un precisam do perjuicio nosso económico hacia un engajamento usuario de e la talvez plataforma, ¿sí? não En ambos, haja por el nenhum modus usuário operandi prejudicado do entendemos ponto que de vista sigue el mismo. econômico, mas nós entendemos Y que un isso é poco de la necessário. prevención de fraude, todo el tiempo estamos trabajando. Recién hablábamos de más de Na 1.500 millones prevenção de de paquetes fraude, nós sempre que estamos se venden trabalhando. en la Nós plataforma. falamos de todos Sí, os pero me gustaría que pacotes nos que quedemos con temos este através número, da ¿no? plataforma, Nosotros mas agora actualmente, vamos en el focar nesses último números. año, el reporte de No transparencia que está último pasando ano, ahora, tivemos o se nosso hablaban de más relatório de de transparência e 1.100 falávamos de mais do que 1.100 millones de 1,100 publicaciones nuevas. milhões de Sí, realmente es publicações. enorme, enorme Então, la realmente é um cantidad y el número volumen que muito tenemos. grande, é um grande Y la volume. verdad es que para nosotros es un E honor. a ¿Por qué? realidade é Porque que para nós é uma entrenamos nuestro honra. modelo de inteligencia Nós artificial, todo treinamos el o tiempo nosso estamos modelo trabajando de en eso, inteligência estamos cerca de artificial, estamos autoridades, sempre
sempre trabalhando com isso, com as autoridades, com entidades como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e vamos compartilhando modelos, cultura. E ano passado, apenas 1,06 teve uma remoção física.
Com o resto, o sistema conseguiu identificar se era fraude, se era um produto indevido. Então, o nosso sistema realmente faz essa detecção e chega às equipes, nós pesquisamos e vemos se podemos continuar com a venda. Vocês, como usuários, não veem isso, mas se no nosso marketplace vocês identificam uma postagem que nem essa, é algo que não costuma acontecer, mas vocês podem identificar, falar isso. Se aparecer alguma postagem que parece perigosa, tem um botão para vocês denunciarem e vamos ter uma revisão humana. Então, isso é muito importante. Nós trabalhamos em equipe, criamos consciência e vocês também são parte dos nossos olhos. A equipe é muito robusta, são bem poucos os casos de denúncias feitas por usuários, mas poderia acontecer. E com isso trabalhamos, seguindo esses passos. Nós sempre estamos trabalhando para punir essas postagens que vão contra uma boa experiência. Trabalhamos com várias entidades, com forças de lei. E sempre estamos trabalhando e aprendendo com as experiências para conseguir trazer para os nossos modelos e treinar de uma forma efetiva, para que vocês possam trabalhar de uma forma clara. E um dos pontos que nós queremos trazer é como é a abordagem da fraude. Nós vemos as coisas organizadas, aqui vemos esse quadro, mas no dia a dia não é tão organizado, é até um pouco caótico. Nós sempre queremos antecipar. Com isso, temos que ser o menos reativos e o mais proativos que possamos, porque com isso nós sempre temos que estar entendendo como eles operam, gerando alianças com instituições. E eu falei de antecipar, e com isso eu passo para o ponto 4 ou 6. Não é algo linear, como aparece aqui, porque se eu não conseguir antecipar e ser proativo, não vou saber o que está acontecendo. Se eu não souber como as coisas funcionam, se eu não tiver as diferentes parcerias para que possam me explicar o que acontece em outros países, vai ser complicado. Às vezes, algumas coisas acontecem na África ou na Europa e depois chega à América, ou de repente há um tipo de golpes que acontece no Brasil, que sabemos que vai acontecer em outros países ou no México. Sempre temos que estar abertos e entendendo o que acontece na região. Isso é muito dinâmico. Então, nós queremos um ecossistema transparente, com um ecossistema de experiências perfeitas para o cliente, e eu tenho que ser proativo e não reativo. Então, eu sempre tenho essa obrigação de trabalhar, conhecer e gerar modelos robustos e eficientes. Para isso, nós geramos máquinas escaláveis. De repente, esses termos podem não ser muito conhecidos, mas sempre estamos criando modelos, aprendendo de diferentes casos, de vocês como usuários, das autoridades que compartilham experiências e nós geramos essa troca de experiências, de conhecimento do que acontece na região e com isso criamos esses modelos. Os nossos modelos de inteligência artificial conseguem identificar mais do que 98% das postagens. E isso acontece porque nós temos a oportunidade de entender o que acontece em cada país, estado, província, cidade, e nós podemos aplicar isso. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque para ter uma máquina escalável, eu mostrava um slide com Mercado Livre, Mercado Pago e todas as possibilidades de golpes. Temos que criar modelos para que nenhum desses modelos tenha um impacto em outro modelo.
sempre temos que estar em comunicação entre os diferentes modelos. E isso acontece em nanosegundos. Se nós criamos um modelo de envios e o usuário quer usar um cartão, não deveria ser um problema, mas temos que trabalhar com isso, com a parte de segurança. E sempre temos que pensar de forma eficiente, porque eu quero evitar faltas de eficiência na plataforma. E com isso, o que nós queremos é dissuadir a fraude. O típico caso de engenharia social é alguém fingindo estar no Mercado Livre, entrando em contato no WhatsApp, falando: eu sou Juan Pablo, eu trabalho no Mercado Livre, você comprou essa TV, aí vocês vão falar que não, e essa pessoa vai acompanhá-los para continuar com o processo, mas na verdade não é a pessoa certa, não faz parte de Mercado Livre. E essa pessoa vai tentar que você faça uma transferência, que compartilhe dados. O problema é que esse atacante de repente esteve 1 hora no telefone com você, gerou muito dinheiro na plataforma de Mercado Pago. E depois, se nós pedimos validação de identidade ou validação, então não vai conseguir tirar esse dinheiro da conta. A fraude, infelizmente, é um negócio. Isso significa que quando vocês, nos seus comércios, vão querer que seja em um contexto seguro. Se for uma loja física, de repente em uma avenida com luz, com gás, com transporte público, vocês não vão colocar o negócio em uma parte muito isolada. A fraude faz a mesma coisa, procura um espaço confortável para explorar todas as possibilidades e conseguir o dinheiro de terceiro. Se nós, através do nosso modelo e de parcerias com entidades públicas e privadas, conseguimos parar isso, então o negócio da fraude vai perder. Não vai sumir, mas pelo menos vamos dissuadir para que não opere em Mercado Livre e que as possibilidades de operar sejam cada dia menores. E depois temos o modo de operar. Quando nós falamos do fluxo, isso é importante. Nós temos que estar sempre atualizados sobre o que está acontecendo. Podemos não gostar, mas temos que entender o que acontece em todos os países. De repente, no norte da Argentina, começam com um tipo de fraude que depois vai para o Chile, depois vai para Peru, Bolívia, Paraguai. Então, sempre temos que estar de olhos abertos e pensar como podem ser esses possíveis ataques. Quando nós entendemos isso, começamos a entender como operam, o que acontece em cada região, em cada estado, cidade, e com isso podemos antecipar e construir máquinas escaláveis. E agora vamos para a parte de relacionamentos. Temos a devolução de fundos e as parcerias. Nós não podemos trabalhar sozinhos. A realidade hoje em dia em que vários países, Uruguai, Chile, Argentina, México, temos alianças com outras entidades financeiras. Então, se tiver alguma questão de fundos, através dessas parcerias, temos a capacidade de pedir para o banco reter os fundos até o usuário validar se foi ele, se foi alguém da empresa. Se não conseguirem e desconhecerem a transação, então trabalhamos para fazer a devolução o quanto antes.
Mas, de novo, no caso de transferências e esse tipo de ataques, cada minuto é importante. Então, a recomendação é vocês agirem o quanto antes. Mas geramos alianças muito boas com entidades privadas. E, por último, nessa parte de posicionamento e parcerias, nós trabalhamos sempre com autoridades, damos treinamentos, estamos com eles, trabalhamos com comércio eletrônico, mas também questões sensíveis de alto impacto, porque nós entendemos que temos que ser bons cidadãos e estar sempre perto dessas entidades. É um desafio gigante. A América Latina é muito grande, mas nós sempre trabalhamos com eles, porque com isso nós aprendemos o que está acontecendo em outras partes e quando entendemos isso, podemos treinar os nossos modelos e com isso ter sucesso na detecção proativa e não trabalhar sempre de forma reativa. Aqui o nome vai depender do país, mas é uma boa forma de entender como isso funciona. Pode ser Wally ou Waldo, segundo o país. Eu morava em Santa Clara del Mar, uma cidade muito pequena. Nós éramos 3.000 pessoas, ainda mais no inverno, perto da praia. Éramos 3.000 pessoas e 8.000 cachorros. E era muito difícil sair de casa sem um cachorro te perseguindo pelas ruas. Então, nós sempre brincávamos com palavras cruzadas e coisas do tipo. Com a evidência digital, aqui mostramos de forma perfeita, porque nós temos métricas, Excel, temos vários números para trabalhar com a fraude, mas na verdade o que nós estamos procurando é o Ali ou o Aldo, essa pessoa que está se escondendo para trabalhar e para atacar. Então é um desafio que nós trabalhamos sempre. E a realidade com a inteligência de fraude é que quando nós identificamos essa pessoa com alertas, com a evidência digital e tomando decisões e ações, a realidade é que se nós não formos ágeis, no dia seguinte vamos ter isso de novo. Vai ser a mesma situação, mas em outro contexto, e vamos ter que trabalhar de novo para identificar o problema. E eu trago isso porque acho que mostra perfeitamente esse mundo digital, compra, vendas, em que de repente vocês têm nomes, sobrenomes, essa é a referência para entender quem é o comprador, mas para nós sempre é uma imagem que nem essa. Temos que sempre ter a cabeça para entender o que está acontecendo. E agora, passando para a última parte da nossa conversa, temos que entender quais são os desafios. Hoje em dia há várias questões. A engenharia social continua sendo personalizada, as chamadas com telefone não tem tanta inteligência artificial, mas na verdade, esses desafios são cada dia mais frequentes com essas ligações e coisas do tipo. E agora eu trago um exemplo. Aqui temos diferentes fotos e precisamos de inteligência artificial. A imagem que está em vermelho é bastante óbvia é óbvio que é falsa, mas agora o crime organizado está cada dia mais avançado. Eles investem em tecnologia e conhecimento técnico. Então, nós sempre temos que trabalhar para identificar o que poderia ser um ataque, usando, por exemplo, a criação de rostos com inteligência artificial para operar e criar contas através de Mercado Livre ou Mercado Pago.
O nosso sistema de validação de identidade é muito robusto, é dos melhores do mundo. Há muito tempo investido nisso, várias pessoas. E o motivo é que quando nós vemos a foto da mulher, se o sistema não for robusto, se não tivermos um sistema bem pensado, bem criado, mesmo com a validação, você vai aprovar essa pessoa, essa imagem. Então, o crime também tem muitos recursos para fazer isso. Depois, é claro que temos, por exemplo, o senhor da peruca, que é muito óbvio, mas são tentativas. E se nós não tivermos um bom modelo de detecção, então isso poderia acontecer. E se nós validarmos essa pessoa, depois vamos ter que responder economicamente por uma fraude. Então, sempre estamos lutando contra o crime para entender o que acontece. Temos as fronteiras abertas da internet, que são o segundo desafio. Há pouco eu estava mencionando que nós estamos em um ordenamento jurídico específico, em um país específico. Na escola, todos nos ensinaram que o mundo tinha fronteiras: Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia. Em todos os lugares, temos justamente um mundo com fronteiras, com limites, muito bem classificado, cada país com a sua legislação, com a sua jurisprudência, cada país tem os seus próprios costumes. Mas quando começamos a trabalhar essa questão da fraude, o mapa, na verdade, é diferente, é um mapa sem fronteiras. Tudo começa a se tornar uma corrida em que o desafio é montar modelos levando em consideração o usuário, levando em consideração a legislação de cada país, tomando conta do que nós estamos vendendo também. Porém, a fraude nem sequer precisa saber do nome e sobrenome da outra pessoa. Fazem o seu trabalho com pseudônimos, com o endereço IP, tudo com base na confiança. Então, o mundo que temos hoje em dia e esses ataques obrigam a pensar de uma forma disruptiva e fora da caixinha. Se eu penso com o meu time do Brasil, o time do México, o time da Colômbia, o que acontece nos diferentes países, a realidade é que quando eu recebo um ataque da Tanzânia, da África do Sul ou da Ásia, eu não vou entender. E aqui temos três exemplos claros. Eu não sei se algum de vocês, ano passado, recebeu um e-mail, uma mensagem de texto que falava sobre o fluxo de Mercado Livre, o fluxo de trabalho. Como caso, posso comentar que por e-mail, por mensagem de texto, ou às vezes pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, havia avisos de pessoas que ofereciam trabalho através de Mercado Livre, que podia ser meia jornada, com um salário específico. Vamos enviar um computador para você, você terá que fazer coisas simples, receber alguma coisa, entregar, etc. E aos poucos você vai interagindo com diferentes pessoas e de repente você faz parte de um esquema Ponzi, um esquema de pirâmide, em que o salário que você estava recebendo, na verdade, era dinheiro que eles obtiveram de uma outra pessoa, de uma outra fraude. E assim começa com esse recrutamento. Esse tipo de casos, vocês podem ver aqui que os números são de outros países. México mais 52, Argentina mais 54, Brasil mais 55, Chile mais 56 e por aí vai. Na verdade, esses contatos são de celulares da África do Sul, de Tanzânia e de Laos. Então, os ataques hoje em dia não são provenientes de um hacker, um adolescente aqui próximo de casa, que tentou fazer algum tipo de golpe. Na verdade, temos organizações criminosas dedicadas ao crime organizado, organizações que pensam nesses ataques, porque o objetivo que eles têm é justamente
o usuário final e não a empresa. Porque, da mesma forma que nós temos mais de 1.500 pessoas trabalhando em prevenção de fraude, também temos a mesma quantidade trabalhando em segurança informática. Então, atacar a plataforma propriamente dita é muito complexo e eles não vão conseguir fazer isso. Então, como podemos atacar para monetizar de forma mais rápida e ágil? É o que eles pensam. E óbvio, o usuário final é o adequado, porque vai se assustar, porque contrataram falando que se não faz alguma coisa, então terá algum tipo de consequência, vão compartilhar fotos para sua família de coisas que de repente a pessoa fez, ou uma oferta de trabalho e frente à necessidade um emprego, a pessoa se vê obrigada a começar com isso, e essas vítimas vão ser depois vitimários e continuarão sendo vítimas porque são reféns dessa organização criminosa. Porque essas organizações são muito boas no que fazem, têm os textos adequados, operam de forma adequada. Eles estão contratando da Tanzânia, mas eles têm textos em espanhol ou em português quando eles estão atacando usuários dessa região. E talvez quem está escrevendo isso está no Myanmar, um local, um país onde a nossa plataforma não está presente. Portanto, temos que trabalhar sempre de forma conjunta para prevenir tudo isso. Agora, pensando nas parcerias público-privadas, temos que mencionar que, como falamos antes, desculpem, eu estava vendo aqui umas mensagens no chat, mas eu espero que estejam acompanhando tudo certinho. Bom, como eu dizia, é que, diferentemente do que acontecia há um tempo, atualmente é impossível trabalhar em silos. Temos que quebrar com essas formas de trabalho isolado. Antes, quando o Poder Judiciário recebia uma causa, fechava isso, investigava e depois podia enviar alguns pedidos de comparecimento. Mas quando enviamos volumes de dados muito grandes, é quase impossível que na era atual, na fase atual em que não importa realmente o que você sabe, temos que saber que o mundo está nos obrigando não a ter as respostas que você está procurando, mas na verdade a saber fazer as perguntas. E por isso é que nós falamos de mudanças de paradigma. Se eu não sei fazer a pergunta certa e eu mando uma questão para uma plataforma de comércio eletrônico ou para uma plataforma financeira, para uma rede social, e eu faço a mesma coisa para tudo, certamente eu não vou obter a resposta desejada. Por isso, estamos obrigados a trabalhar de forma conjunta e não de forma isolada. E eu reforço isso porque, hoje em dia, as autoridades judiciárias ou policiais não têm o conhecimento do que acontece nas plataformas e nós também não sabemos tudo o que acontece em cada plataforma. Então, quando começamos a entender isso, as autoridades, como nós podemos contribuir, como tem que fazer essas perguntas, as investigações conseguem fluir muito melhor e trabalhamos de uma melhor forma. E como nós colaboramos com as autoridades, então? Nós temos relatórios proativos. No começo da nossa palestra, eu mencionei que nós fazemos esse tipo de pesquisas e também apresentamos denúncias. Então, como não é a plataforma a que é atacada diretamente, ou não temos nenhum tipo de prejuízo econômico, não podemos fazer isso. Então, nós contatamos as autoridades porque consideramos que temos que trabalhar de uma forma completa. Talvez isso não esteja nos impactando atualmente, porque o nosso sistema é robusto, porque a plataforma e o nosso modelo entende aonde tem que ir e consegue bloquear o ataque antes de que seja concretizado. No entanto,
no futuro, talvez esa nós, oportunidad de sim, mejorar algún modelo. nos podemos Entonces, si ver todo el tiempo estamos afetados. trabajando Então, cerca de la se o autoridad, tempo todo vamos trabalhamos aprendiendo, próximo das vamos generando autoridades, y vamos podemos actualizando. aprender, La verdad es podemos que atualizar os nossos modelos o el tempo nivel todo. de colaboración es mucho más alto que el nivel de O ganar nível de tenemos, pero colaboração todo el é tiempo muito tenemos que maior trabajar do desde que ese lado. o que Después nós respondemos reportamos, oficios, mas sempre temos que sí, piensen trabalhar que dessa más o menos forma. estamos recibiendo unos 4.000 Depois oficios por também día, es un volumen respondemos altísimo y es un desafío gigante, sí, porque diferentes las autoridades no demandas tienen ou como referentes a la hora de solicitações, la e colaboración. isso Entonces, é um volume todo el muito tiempo grande, porque venimos mejorando eso y as abordándolo con las autoridades nos autoridades. consideram Pero de vuelta, si referentes la nesse autoridad sentido para a no nossa pregunta de la manera colaboração. correcta Mas, se a autoridade não quizás está faz a esperando una pergunta respuesta es certa, negativa, talvez lo está que esperando genera uma es pérdida de resposta tiempo, frustración y e, pérdida de na recursos, verdade, no es lo que acabamos queremos. gerando Lo uma que queremos perda de es tempo, que si me pedís de algo te respondo recursos, perfecto e não y é o que podamos nós seguir con la queremos. O investigación. que queremos é responder da De que forma hagamos adequada e testimonialmente, continuar com generalmente a somos de ir investigação. a las autoridades, somos Também de trabajar, nós prestamos colaboramos con medidas depoimento, urgentes y realmente cautelares, realmente colaboramos com as trabajamos con métodos que autoridades, son muy colaboramos com sensibles medidas de las urgentes distintas ou poblaciones, que no tienen que ver con la cautelares, plataforma, pero tenemos e às información vezes y são trabajamos coisas mucho que con não las têm a ver com autoridades a de ese lado, plataforma, mas nós damos temos as informações capacitaciones, e trabalhamos ¿sí? Y bastante com as venimos autoridades. abordándolo Também de una manera que organizamos sea realmente capacitações concreta y para que abordar logramos, tudo isso de uma logramos por ahí. forma Recién concreta. le mostramos Wally, ¿sí? Un poco Estava para mostrarles lo que ven los mostrando um analistas es pouco este gráfico que aqui ven acá. Es un o montón que de os puntos analistas veem. interconectados Eles veem y esses permítanme gráficos, como darles esse que está aqui na un imagem, pequeño com ejemplo. Total, muitos tengo pontos tiempo. de ¿Sí? interconexão. Si ustedes E eu ven quero dar um en la exemplo. pantalla, van a ver que hay puntos Na rojos, tela, amarillos, vocês podem ver que pero há fíjense al lado pontinhos donde, vermelhos, en el gráfico, la amarelos, parte que dice mas tipo de nodos, que hay como temos una a especie de parte de racimo, que sale referência un punto amarillo, na van a ver parte da direita, muchos puntos azules con un puntito rojo. e Ese es ali un vocês típico vão ver ataque que detectamos en muitos ingeniería pontos social, azuis donde a com través de un vermelho. teléfono Esse é um realizan o ataque intentan robarse comum las de credenciales de acceso engenharia social. de muchas cuentas y Através de um loguearlas celular, en ese tentam teléfono. roubar as Cuando nosotros credenciais vamos de descubriendo, lo que acesso hacemos es de bloquear muitas todo. contas. Quando Y ahí nós empieza un descobrimos trabajo isso, muy bloqueamos minucioso para ver tudo. E assim qué começa um cuentas eran trabalho muito falsas, detalhado porque vendieron para su ver identidad, quais porque são as están contas prestando su falsas, identidad o por lo que seja fuese, porque y venderam qué a sua cuentas fueron identidade ou porque víctimas de lo que es el emprestaram a corte y sua cobre identidade, relato, e quais ¿sí? são as Que contas que dice foram claramente es el vítimas robo de las credenciales de acceso de sus cuentas. do ¿Por roubo qué? Porque da ustedes fueron senha víctimas de un ataque de ingeniería da social, conta. Porque se você foi donde vítima creyeron de um que Juan ataque de Pablo Paredes engenharia había contactado a social Mercado Libre por em un que fraude vocês y le acharam dieron que el Juan código de Pablo seguridad, le Paredes, de dieron Mercado Livre, tinha y contratado perdieron el acceso vocês a la por uma cuenta, lo más probable es que fraude su cuenta e vocês sea mal perderam acesso à utilizada sua para hacer conta, transferencias o para certamente a ser sua utilizada conta como será utilizada fuente. de uma forma Entonces, en ese caso nosotros errada siempre para fazer analizamos transferências, todas las compras, cuentas que están etc. Por esse motivo, involucradas en nós el caso para sempre ver cuáles analisamos pueden todas as seguir contas como canal envolvidas em um seguro caso para contactándonos ver con el como usuario podemos a través de la fazer um contato plataforma, a través seguro com o de canales usuário seguros y através que da esta persona pueda plataforma volver ou a de outros operar canais lo más seguros rápido para que posible. a pessoa possa Es un desafío operar gigante, lo es. novamente da ¿Por forma qué? mais Porque los rápida ataques son cada vez más possível. grandes y É um más desafio sofisticados, pero enorme, bueno, porque os la verdad que ataques são venimos cada vez maiores e en buen mais camino. sofisticados, mas Y un poco estamos indo para pelo ir caminho cerrando, correto por sí, enquanto. y acá Para fechar me quiero então recordar essa de la cuestión parte, eu anterior queria del cambio de reforçar o paradigma ponto entre anterior la da colaboración mudança de público-privada. paradigma em termos de Hace pocos colaboração años, público-privada. la realidad es que Há uns el poucos monopolio de la anos, información era del Estado. o ¿Sí? monopólio El das Estado tenía informações toda la información estava de em nosotros mãos do Estado. O y con la Estado llegada de tinha Internet, todas con as la nossas llegada de las informações. aplicaciones, Mas con la com llegada a del chegada da mundo financiero internet, de al mundo, aplicativos, do sí, al mundo mundo financeiro, de la Internet, con la llegada no del mundo comercio da electrónico internet, com a y chegada que do cada comércio vez tiene más eletrônico aceptación e en com o toda la fato de gente, que cada ya el vez tem monopolio de mais la información aceitação por dejó de parte ser del das Estado. pessoas, o ¿Sí? Hoy monopólio por das hoy todas las informações não empresas está que mais em trabajan mãos do redes Estado. sociales, Hoje em dia, todas as empresas que marketplaces, trabalham com redes comercio electrónico, sociais, com entidades comércio financieras, tienen eletrônico, muchísima com o información de setor nosotros. ¿Por qué? Porque financeiro, nosotros se la têm brindamos, muitas ¿sí? A informações veces se nossas. la mal brindamos, Por porque quê? viene ese Porque nós desafío fornecemos de esses TikTok, le dados, às damos toda vezes esa da información, forma errada. Por exemplo, às pero la vezes realidad com es que el desafios do Estado tiene TikTok, información, compartilhamos todos os nossos dados, mas é pero es verdade que desactualizada. conseguem Les pongo un obter as ejemplo, informações, ¿sí? mas nem sempre Mi estão último atualizadas. documento nacional de identidad lo saqué en el
Por exemplo, a minha última carteira de identidade eu obtive em 2012, mas em 2012 eu não estava casado, eu não tinha o cabelo branco que eu tenho agora, não tinha dois filhos e eu não estava pagando uma hipoteca de um imóvel. Eu tinha 10 quilos menos. Era uma pessoa completamente diferente. Se você vê a minha foto da minha carteira anterior e a minha foto atual, eu mudei muito. Então, quando eu faço uma operação em Mercado Pago ou Mercado Livre, o sistema quer validar a minha identidade para ver se eu sou a pessoa. E a validação é com a última carteira de identidade. Então, eles vão ter a foto do Juan Pablo atual e não do Juan Pablo que se casou em 2012. Então, o Estado tem quase que todos os nossos dados, é verdade, mas não está completamente atualizado. Mas os privados, as redes sociais, o comércio eletrônico, o mundo financeiro, as linhas aéreas, têm todos os dados disponíveis online e atualizados. O meu passaporte, por exemplo, eu renovei há 2 anos. O anterior era de 2010. Eu obtive um visto em 2014. Mas eu não sou a mesma pessoa do que em todos esses momentos. Por exemplo, se eu vejo os documentos da minha filha quando era bebê e agora ela tem 10 anos, então não é a mesma pessoa. Os traços do rosto são diferentes. Então temos que ser muito mais ágeis nisso tudo para atualizar os paradigmas. E aqui temos esse ponto que mencionava antes. Não trabalhamos de forma isolada. A- o crime organizado gera redes, vínculos, não tem fronteiras. Então, nós precisamos gerar redes para lutar contra essa outra rede, e é assim que nós trabalhamos em Mercado Livre. Então, agora. É isso da minha parte e fico aqui para as perguntas. Eu espero ter sido claro. Buenísimo, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la Perfeito, Juan Pablo. presentación. Muito obrigado Excelente. pela Tenemos apresentação, foi varias excelente. preguntas, E pero antes temos nuevamente várias agradecerte. perguntas. Hay muchos Mas antes comentarios disso, eu queria te positivos, agradecer de corazones, novo. me Temos gusta, vários comentários aplausos. Así positivos, que várias mil gracias reações, por el tiempo y corações. el espacio. Muito La verdad obrigado pelo que tempo, pelo súper claro todo. espaço. Foi muito Vamos a claro. repasar algunas E preguntas, bueno, agora las vamos cosas ver algumas que perguntas, comentaron los algumas participantes. questões que os Vamos a participantes empezar. Liz comentaram. Ledier Liz pregunta, Ledier ¿cuáles son las pergunta: herramientas quais que se são as pueden utilizar ferramentas para que mantener la podem ser seguridad usadas informática para en nuestras manter a plataformas? segurança online? Ahí, principalmente antivirus actualizado. Bom, No temos usemos un que antivirus usar o gratuito, sobre todo si sos una antivírus. empresa, una pyme. Se for em uma eh, empresa ou ese pequena tema empresa, é tenemos que melhor invertir não usar os dinero antivírus que são en de tener. graça. Temos que eh, investir Bien, dinheiro los antivirus, esto para del lado ter software, nada antivírus. más. Isso Y pensando no después, software. conocer bien los E canales de depois, comunicación temos entre que la plataforma que conhecer yo os opero. canais de Si yo opero, en comunicação este com a caso, Mercado Libre, plataforma. bueno, a ver, ¿cuáles Se son eu los canales de opero em comunicación? Mercado ¿Cómo la Livre, eu tenho plataforma que se conecta saber conmigo, como se é o canal contacta de conmigo y comunicação, cómo como que yo a me tengo que contactar plataforma con entra la em contato plataforma. comigo e Ese es un como tema eu tenho que entrar determinante, em contato com a ¿sí? ¿Por qué? plataforma. Isso Porque la marca a realidad es que el fraude diferença, todo el tiempo va a porque a buscar realidade é que a fraude engañarnos, está va a buscar que sempre querendo nosotros nos enganar quizás dudemos de lo que para que estamos nós haciendo, ¿sí? Porque un comecemos a concepto lógico duvidar do que de nós la ingeniería social es fazemos. que Porque cuando um se apaga la conceito da razón, engenharia social entonces é digamos que que se inicia quando la a emoción razão y cuando iniciamos some, la emoción, lo começa más probable a es que vamos a emoção, e apagar el quando incendio começamos com a emoção, y no pensemos lo que estamos haciendo. nós Y quizás perdamos unos queremos segundos fazer as y coisas nos vamos a dar cuenta de que rápido no estamos e haciendo en não realidad. pensamos Y eso no es tanto. un tema menor. Isso não é algo Naturalmente menor. estamos preparados para... Nós Si estamos vemos un incendio, vamos a agarrar un preparados. balde de Se agua, há um tratar de apagar el incêndio, incendio por más que eu no estemos viendo. vou Vamos a usar querer a ayudar, água e vamos a querer ayudar. tentar El evitar latinoamericano o tiene la fogo, capacidad de no mesmo saber não decir que sendo no, bombeiro. E siempre que está siendo aqui mal é a educado, mesma que todo el coisa. tiempo somos gentiles, Sempre amables, somos y gentis, quizás en esta cuestión amáveis, não queremos no falar pensamos que que del otro não lado para hay outras alguien que nos pessoas. quiere E às vezes desapoderar de todo esquecemos nuestro que esfuerzo, do de todo outro nuestro trabajo. lado Y pode haver entonces, uma de vuelta, pessoa trabajamos de tentando manera nos mancomunada, enganar. trabajamos juntos con Trabalhamos concientización. juntos Y la mejor para criar concientización que podemos tener consciência
E a melhor forma de fazer isso, mesmo com o melhor antivírus, é conhecendo os canais de comunicação oficiais com a plataforma em que vocês operam. Se for Mercado Livre, qual é o meio de contato, como o Mercado Livre vai entrar em contato com você. Também podem duvidar quando algo maravilhoso, porque não há oferta de 80%, 70%, isso não existe. Cuando vemos que el negocio que nos ofrecen es realmente Quando o negócio que é demasiado oferecido jugoso, é demasiado bueno, bom demais, tomémonos 2 segundos, então temos porque lo que más seguro es que sea pensar fraude. 2 segundos, porque provavelmente Excelente, seja fraude. excelente, Juan Pablo. Perfeito, Juan Luego, Pablo. José nos comenta y pregunta, José pergunta: ¿existen varios riesgos há en el vários ecosistema digital? riscos no De tu ecossistema experiencia, digital. ¿cuál es Na hoy sua el más experiência, común o el más qual é o peligroso? mais comum ou o mais perigoso? A ver, el más común, a O ver, mais si bien comum, es cierto que existen muchos riesgos, é verdade, vaya, há vários soy fanático de los riscos. Simpsons y Mas eu hay un gosto ejemplo muito bien do claro de los Simpson Simpsons que habla de e há um cómo exemplo no sé muito si vieron el capítulo, claro que los falam 3 chicos que do están en la universidad, que inspetor estuvieron de siempre cerrados en la carteiras. universidad Não sei se y viene ese vocês inspector de no sé qué, conhecem sí, Tommy, viene el inspector y el tipo três se va corriendo a la universidad jovens a tener carta. que saem da El cuento del crimen universidade. existe en todos Esse lados. El inspetor problema es que se pede a digitalizó, carteira e por sai eso digo que queda correndo todo el com tiempo. isso, Perdón com as si ahí carteiras uso alguna deles. Eu peço terminología media desculpas argentina, pero se el não engaño conhecerem, en lo mas social o se fue engano desde el da mundo engenharia on, donde quizás social alguien te cruzaba en la calle, que começou no trataba de engañarte passado. No para passado que era vos nas hagas algo, ruas, y quando se alguém fue al tentava mundo te digital. enganar para você fazer Entonces, alguma coisa, es e muy hoje em importante dia é no mundo principalmente, bueno, digital. tener Então é los muito sistemas, importante termos os sí, sistemas, antivirus y toda esa o cuestión más lógica, antivírus, questões preservada, tener mais software preservado, tener lógicas, copias de com identidad para los software, delitos de com ransomware, cópias de sí, y todas esas identidade, cuestiones. para Pero el evitar atacante en general ransomware e coisas do no va a tipo, buscar mas o eh, atacante bloquearte todas tus bases não de datos. Lo que va a vai buscar el tentar atacante es que vos bloquear abras o la que você puerta está de tu casa, de fazendo, tu vai vida, tentar que você y de única abra forma a que tiene es porta por da sua inestabilidad social. casa. Entonces, de E vuelta, só consegue fazer mucha isso através conciencia. da Cuando estamos engenharia interaccionando, social. pregúntense Então, quando exactamente si nós está yendo con Marco estamos Luciano, con Juan Pablo, interagindo, é o en importante verdad está vocês haciendo se cosas, questionarem se haciéndose você pasar está por falando Luciano, con realmente Pablo, com que Luciano ou entiendan se y é aprendan bien alguém todos los fingindo contactos que con é nuestras redes ele. sociales. El peor ejemplo Temos es, que me prestar cuelgo, no atenção sé, aos una contatos nas plataforma redes publica algo en sociais. Twitter o en X, Uma y plataforma abajo, yo pode tuve un publicar problema uma con esta coisa em plataforma y no me Twitter está ou llegando el X, paquete. e Entonces, alguém y pode abajo hay una falar: Eu persona tive de um nombre problema, o pacote Juan não Luciano chegou. 1234 E dice, depois uma me pasó, pessoa com o nome llamaste a este Juan teléfono, tenés Luciano razón, 1234 fala: opción Aconteceu a mesma coisa accedí, comigo. que es el Tem que punto, ligar para esse que con menos de telefone. 140 caracteres Então a te están conclusão é que, com bem dónde, poucos dónde abastecemos caracteres, los canales que eles conozcamos y dónde conseguem. estamos Temos que operando. conhecer ¿Sí? os Con ese canais banco e seguramente onde sabés estamos cómo se llama operando. el contrato, sabes sus E com o tarjetas, sabes. banco é a mesma Bueno, con el coisa. comercio electrónico, Eles con el têm as mundo digital es exactamente lo informações, mismo. têm Tienen contratos. que No saber mundo ser viejos, digital é a mesma que si nos coisa. cuidamos Temos no que pasa nada y reduzir es os genial, riscos. Quando nós pero de nos vuelta. cuidamos, Yo crecí reduzimos con as el periodo de la possibilidades. Casiblanca, que te podías equivocar, que Mas no recibías eu caramelos extraños, cresci y sabendo esto es lo que mismo, não es era así. para aceitar doces de Dudemos un poco más estranhos ou que entrar em son viejos. uma Buenísimo, caminhonete que eu não excelente la respuesta, conhecia. Juan Aqui é a Pablo. mesma Muchísimas coisa. gracias. Muy claro. Bom, perfeito. Y a raíz también Obrigado. vinculada a esa pregunta, por ejemplo, E também Jonathan nos relacionado com dice, isso, o Jonathan el caso más falou complejo de que o fraude que han caso, enfrentado y o cómo lo caso han mais resoltado. A lo complexo que de él se me refiere fraude, mucho en qual sus historias es el foi? tema de los casos As prácticos, pessoas más que gostam nada, ¿no? muito dos Porque casos ellos ven la práticos, então essa é a realidad, pergunta: lo qual que está foi o mais sucediendo, complexo entonces quieren para saber ver eso essa también. realidade do que No, acontece? la verdad que es espectacular y Sim, tengo ese é problema en todos lados excelente porque todos me invitan a comer asado porque e tienen cuenta negra. todo mundo me convida Pero para les churrascos cuento porque un eu caso gosto que muito de contar para mí fue histórias. desafiante y ya hoy O no se usa maior tanto, que no desafio pasó en la para plataforma de Mercado mim Libre, pero sí não usaba aconteceu em algo que a mí Mercado me encantaba y que Livre, usaba la marca de Mercado Libre. mas usavam a Tiempo marca de atrás, Mercado y Livre. sobre todo en pandemia se vio esto, Há um que estábamos tempo, en e ainda Argentina mais na encerrados pandemia, nós con toda la cuestión, estávamos empezamos a recibir contactos de em personas que nos casa decían, e mirá, ¿sabés que começamos a recibí receber este mail de Mercado contatos Libre? de Estamos pessoas comprando un auto, falando: queremos eu comprar un auto recebi esse y e-mail de recibí este mail de Mercado Mercado Libre Livre, donde nos eu dice que queria Luciano comprar es um apoderado de carro Mercado Libre e y de eu todas estas recebi um historias. e-mail falando que Efectivamente, Luciano faz cuando vos parte de estás buscando un Mercado auto, tenés Livre una e que eu posso cotizada transferir online, para ele.
E isso acontecia porque quando você escolhe um carro online e você quer entrar em contato, você tem que colocar as suas informações de contato. E automaticamente, através de diferentes meios, para carros bem baratos, recebia um e-mail falando: Eu sou Juan Pablo, com um PDF bem feito, com a imagem de Mercado Livre, falando: Eu sou Juan Pablo, eu estou em Mercado Livre. Luciano está vendendo carro, ele teve que viajar para a Austrália, mas eu estou com o carro. O carro está no centro de distribuição de Mercado Livre. Isso é falso, nós não temos carros no centro de distribuição. Eles usavam contas bancárias alheias à plataforma, telefones alheios à plataforma, nomes e sobrenomes falsos. E isso aconteceu no Uruguai, Argentina, Chile, México e Colômbia, em 6 países. Então, nesse PDF que as pessoas recebiam, o, as palavras eram as mesmas, só mudava o nome da conta bancária, mas não era uma conta de Mercado Pago. Algumas pessoas vieram no nosso centro de distribuição para pegar o carro, porque tinham pago. E realmente foi uma situação feia. Nós tivemos sucesso em alguns países, em outros nem tanto, mas na Colômbia tivemos sucesso e conseguimos achar 10 pessoas. E a, recebiam, como consequência, foram na prisão por 10 a 20 anos. E era uma organização que tinha homicídio, tinha vários golpes, roubos de carros que tinham levado para as fronteiras, aluguel de espaços para ir no verão. Então, era uma organização muito grande que queria obter fundos para financiar outras questões criminosas, de narcotráfico e várias coisas. Então, era um caso que parecia simples e você pode falar: quem vai me atacar? Mas, na verdade, de repente, essa pessoa faz parte de uma organização muito grande que está procurando financiamento. Então, para mim, foi um caso muito grande. E o trabalho com as autoridades nos levou a entender que não eram pessoas fazendo golpes só nos carros, mas que conseguimos desarticular uma organização com homicídios e várias coisas envolvidas que não tinham a ver com o mundo digital. Então, No, increíble, Juan essa Pablo, realmente foi nos a ejemplos. consequência. Mil gracias. Bom, Después, otro excelente. participante nos pregunta, Outro participante en nuestra página de perguntou: internet, ¿cómo hacemos no nosso site, para que sea más seguro como nós hacer podemos una compra en fazer com línea que poniendo el seja sistema de mais Mercado Pago? seguro comprar ¿Y cómo online mantener com o la sistema de seguridad? Mercado Pago e como manter Bueno, a ahí un segurança? poco lo que hablamos recién. Bom, é o que eu disse Cuando tengan antes. su página de internet, lo más seguro Quando es que vocês têm intenten um vulnerárselas todo site, el tiempo. Recomendación, hablen con su proveedor provavelmente as para ver pessoas cuáles vão son las querer condiciones en vulnerá-la, materia mas de seguridad é informática, importante del falar cuidado com de o la información. representante para saber De como vuelta, cuidar lo das más importante a informações. nivel E o mais sistémico es que importante, una pensando plataforma no es el cuidado sistema de la e uma información. plataforma, é o ¿Sí? cuidado das Ustedes han escuchado informações. seguramente casos de bancos que eran Houve excelentes y casos de filtraban bancos información excelentes y ese banco filtrando hace ya no funciona más. informações e o Entonces, banco obviamente, deixou de ustedes como funcionar. plataforma van a Então, como recibir plataforma, datos de vocês vão tarjeta, datos receber de dados de apellido, direcciones, cartões, nomes, utilizar solamente sobrenomes, endereços. Isso é muito Imagínense interessante que para o ustedes crime organizado. hacen un desarrollo propio Se de vocês aplicaciones para tiverem pagos con um tarjeta y desenvolvimento yo logro próprio vulnerarlo, para lo más receber seguro es que tenga pagamentos el com número de la cartões tarjeta, el e código de eu seguridad, el vulnerar, eu reconocimiento, vou ter por acesso esos ao datos cartão, ao automáticamente puedo utilizar número, la tarjeta de à crédito. data de expiração e com Entonces, isso eu posso acessar os recomendación, dados de todos os cartões. asesórense Então, a si van a recomendação operar con é Mercado Pago, vocês, se que vocês forem tengamos usar o cuentas con Mercado Mercado Pago, Pago, podemos ver de hablar ter con as un contas de asesor Mercado para ver Pago, bien todas falar las com algum directrices assessor para ver toda del a pago parte electrónico robusta do y como pagamento medio de pago generalmente eletrônico e os por meios de ese lado. pago, Y que también ustedes costumam con ser sus proveedores, robustos. E también também ver cuáles son vocês las com os mejores herramientas fornecedores para podem saber avaliar que as no melhores generen esa ferramentas cuestión que hablamos de para doble não código gerar o el acceso a esse credenciales. roubo Porque de lo que van a buscar es credenciais.
ingresar a tu porque os página criminosos querem mal acessar o utilizada. site para usar da Buenísimo, forma excelente. Y a raíz errada. de eso, justo uno nos Bom, pregunta perfeito. E cómo temos hacen a outra veces pergunta, que para é: convencer a los como gerentes o vocês a los que fazem para quedan convencer os decisiones dentro de la gerentes ou empresa tomadores de para decisões generar este tipo para de gerar seguridad dentro de esse la tipo empresa, de ¿no? ¿Cómo los convencen segurança o dentro da cómo pueden empresa? hacer para Como lograr vocês eso? fazem para conseguir isso? ¿Qué pregunta? Bom, que Las canas vienen pergunta. solas en ese caso. O meu cabelo branco tem um Yo hace 20 años motivo. que estoy en el sistema. Eu Empecé en estou no 93, sistema há pertenecía 20 a bancos anos y hace 7 años que estoy en e Mercado eu Libre. trabalhava em Y la realidad es bancos, que lo eu primero que pensé estou esos em 20 Mercado porque la Livre há prevención de 7 fraude anos. o la seguridad informática E no es é una pérdida difícil, de às dinero, sino que es vezes, una inversión. mostrar para os gerentes La que isso recomendación é um es investimento. A muéstrenle proteção é um cuánto, investimento. si no Essa é a tienen un sistema recomendação. si no Se tienen vocês prevención de fraudes o un equipo tiverem uma especializado, muéstrenle cuánto equipe, están perdiendo, podem tratando de mostrar, hacer un análisis de riesgo de ou, na cuánto verdade, podrían se o no banco, perder por exemplo, não por tener tiver uma ese equipe software, de ese prevenção, equipo. Si a vocês veces podem no tenés que mostrar tener para equipo de 10 eles personas, qual é o tenés que tener. risco, Hay quanto que empresas eles vão tercerizadas que perder sem pueden isso. tener eso. Há algumas empresas Mastercard, Visa, American terceiras que Express te dan ese fornecem servicio. isso, Mastercard, Entonces, la realidad es Visa, que hoy por hoy, eles dão esse principalmente es serviço. entender que Então, la hoje em prevención dia, dejó de ser temos que una entender que a pérdida de dinero prevenção de não dinero y é es una uma inversión. perda de Hay que dinheiro, demostrar é eso. um investimento. É Cuando isso el que temos que CEO, el mostrar. CFO Quando o CEO, o todas estas CEO, personas que el presidente después son los CFO, que os van a gerentes, firmar líderes, eso, entienden são que as están pessoas que invirtiendo vão assinar en e su entendem plataforma, que estão investindo na ahí plataforma. cambia Então, isso radicalmente muda totalmente Excelente. a realidade. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenísimos esas recomendaciones. Muito obrigado, obrigada No, pelas no hay mucho más. recomendações. Después, Vou dar uma olhada para Josi ver se temos pregunta, mais ¿cuál es el perguntas. país con más Temos incidencia também de uma fraude pergunta digital? de Jorge falando qual o país com mais incidência de fraude A ver, digital. acá la pregunta está buenísima, É pero uma hay ótima temas que son pergunta, complejos de abordar mas porque hay que alguns temas abordarlo de são distintos bastante lados, porque complexos, porque temos si que vamos a una cuestión pensar em poblacional, diferentes aspectos. Brasil con más de Pensando do 200 ponto de millones de vista da usuarios, seguramente população, va a tener Brasil mucho com más mais de fraude que 200 milhões de Argentina con usuários, 40. Claro. certamente terá mais Si vamos a una casos de cuestión fraude do de que a números Argentina com o de 40 ratios, digamos, milhões. la realidad Pensando es que nos números, a veces el fraude arranca a en países más realidade é chiquititos, que às vezes a fraude se começa nos desarrolla en esos países más países chiquititos menores, justamente para se hacerse de mucho más dinero, desenvolve ¿no? ali Entonces, para si yo depois quiero jugar ser una liga, replicada em claro, o outros sea, países primero um pouco la prueba de error maiores. quizás la hago en un país más chico Então, donde às la vezes incidencia capaz sea podemos menos fazer um grande o la teste incidencia del em um comercio país electrónico no es tan grande menorzinho, em que a y incidência después do voy a comércio jugar eletrônico tipo não é Chile, tão grande México, assim, e Argentina, depois Chile, podemos passar ¿no? para os gigantes Uruguay, como Perú, Brasil, otros países México, muy grandes Argentina, Chile, con mucha Uruguai, capacidad Peru, técnica. Entonces, Colômbia, que eh, são países muito pero grandes, bueno, com si muita vamos a las capacidade cuestiones, técnica. Mas pensando cada país tiene sus complejidades, um son diferentes a pouco veces, completamente nas distintas. características, cada país às eh, vezes tem as y suas a veces próprias por eso nos ayuda a ser multidisciplinarios, características, porque lo que pasa curiosidades, en são Colombia completamente no es diferentes lo e mismo que por pasa isso en temos que Chile, no es ser lo mismo que pasa en México. multidisciplinares, Entonces, porque tenés que acontece na entender, Colômbia yo não é a soy un mesma máster, coisa por que acontece ejemplo, no Chile ou no en la historia México. mexicana Por de exemplo, los eu tenho estados y um sus problemáticas, mestrado na porque história do no es lo México, mismo la dos Ciudad de 32 México que lo que estados pasa e os seus en problemas. Michoacán, que lo que Porque pasa o en que acontece Guanajuato na o en cidade do Jalisco, México não é a o lo que mesma pasa en coisa que Quintana Roo, acontece son em problemáticas Michoacán, completamente em diferentes, Quintana muy Roo, difíciles de em abordar. Jalisco, em Pero bueno, diferentes la estados. É verdad es muito que difícil tenemos de mucho abordar. desafío y hay quien Então, trabaja en temos prevención de fraude, muitos tiene mucho desafios trabajo e por quem mucho tiempo. trabalha na prevenção de Claro, fraude no, tem trabalho totalmente por muito tempo, entendible. com certeza. Buenísimo Sim, la respuesta entendemos. también. Muito obrigado pela Jonathan sua nos resposta. pregunta, Temos também uma outra do pero también Jonathan así la IA que diz o contribuye seguinte: a a cosas buenas, inteligência digamos. artificial está Pregunta contribuindo si la para IA está coisas boas, contribuyendo a mas que los também ataques pergunta sean más se complejos y está difíciles de contribuindo combatir. para ataques mais complexos e difíceis de combater. Eh, Acá déjame verlo de dos maneras, una manera más Eu crítica y quero una manera abordar más. isso de duas Yo creo que la formas. llegada de la Um IA olhar mais en los últimos crítico e años, outro não tanto. Eu a acho que diferencia de a algunos chegada da colegas míos que inteligência hablan de qué es lo peor artificial que nos va a é pasar, o melhor que aconteceu. yo Alguns creo que es colegas lo mejor dizem que que nos é a pasó, pior coisa que que podia es ter la capacidad acontecido, que mas eu tenemos de acho que é a industrializar melhor procesos, coisa, que es la porque capacidad que tenemos a de pensar capacidade de industrializar en processos, mejorar nuestros de equipos y pensar nuestros em desarrollos. melhorar os nossos próprios También desenvolvimentos. entiendo que del otro lado también E es eu lo mismo, ¿no? também Porque la gente, entendo que é a mesma las coisa do organizaciones outro criminales, lado, porque às hoy por hoy vezes están essas pagando ingenieros organizações
de criminosos hoje em dia estão pagando para engenheiros para desenvolver creo que ataques todavía de tenemos inteligência artificial. que E resolver eu un acho problema que que ainda tenemos temos que seriamente. resolver o Primero, problema que temos com que los pessoas, ataques em primeiro entran lugar. entre Os personas en ataques la de región, en engenharia Latinoamérica social entre particularmente, pessoas na região e se na llevan América todo. especificamente, Los ataques de IA son realmente pocos. tem Y muita también es atenção. cierto Os que cuando ataques alguien de quiere hacer un inteligência ataque de artificial IA, são va a buscar poucos, atacar e quando alguém quer a, fazer um ataque a de inteligência plataformas o atacar artificial, a entidades más grandes certamente que tienen vai personas atrás atacar que saben identidades um mucho. pouco Entonces maiores es más difícil. e é No mais obstante eso, difícil. No eh, entanto, de vuelta, creo que tenemos eu acho que que, trabajar mais en uma robustecer nuestros vez, sistemas, que tenemos que temos que trabajar en estrategias de trabalhar los para software, de las tornar os cosas que nossos están sistemas saliendo mais para poder cuidar robustos nuestros com ecosistemas. as coisas que estão acontecendo, para poder cuidar Bueno, dos nossos excelente, excelente, Juan ecossistemas. Pablo. Hay algunas preguntas que también se Ótimo, Juan repiten, Pablo. venían Temos algumas perguntas que estão se pero de la misma repetindo mais uma temática. vez, ou são sobre o Hemos mesmo culminado tema. con las preguntas, con la sección de Já preguntas. encerramos De essa nuestro parte lado, de perguntas agradecerte e enormemente por la respostas. presentación, tu E tiempo. quero La agradecer verdad muito que pela lo valoramos apresentação, pelo seu muchísimo. tempo, Fue realmente excelente. La valorizamos audiencia está muito. fascinada Foi con ótimo. lo O que público presentaste está hoy y sobre encantado todo com o que también por el você carisma y apresentou con cómo tocas los hoje, pelo temas. Así seu que carisma muchísimas também, gracias. pela sua abordagem dos Sí, temas. ¿querés Muito obrigado. Não decir sei se palabras você quer finales compartilhar al alguma cierre? frase Dale. de encerramento. Bueno, primero agradecerles a Bom, ustedes, a quero todo el equipo agradecer a todos del BID vocês, por a el trato toda que a recibimos. equipe La do verdad que BID pelo tratamento estamos conosco, muy que cómodos. Uno puede realmente también nos hablar fez sentir así, muito quizás confortável. más Isso permite que nós possamos abiertamente cuando se falar siente com cómodo en lo que mais está haciendo. abertura, justamente porque nos Particularmente me sentimos apasiona la confortáveis. prevención del fraude, la No meu investigación del caso, eu sou fraude. uma Creo apaixonado pela que es prevenção un de mundo fraudes, pela único investigação que de cada vez es fraudes. más Eu acho grande, que é um que todo mundo el tiempo te único obliga que cresce a, muito, a que o explorar tempo cosas todo nuevas, está a nos romper obrigando a paradigmas explorar novas y, questões, a y también quebrar sabemos que del paradigmas otro lado de eso, antigos. cuando trabajamos, que E também sabemos muchas veces es que muy frustrante, quando pero también trabalhamos nisso, es às vezes gratificante temos muitas porque sabemos que frustrações, estamos mas também contribuyendo para hacer un mundo pode mejor. recompensar Entonces, bastante creemos porque que sabemos que estamos trabalhando para con este construir tipo um mundo melhor. de iniciativas como la que ustedes Sabemos están que com haciendo essas acá y en la que iniciativas, como a que en el vocês webinar hay, criaram, no sé, más de para 500 que no personas webinário escuchando, que tenhamos mais quizás de ser 500 pessoas un escutando, pequeño granito de vocês arena que lo pueden quizás certamente cambiar saem daqui y no por com um honesto ni por pequeno menor, creo dado, uma informação que podem ganamos compartilhar todos. com seus familiares. Eu En la acho que pelea contra el assim crimen organizado todos nunca va a nos terminar, fortalecemos. siempre va a E mutar, esse siempre se va combate a ao ir crime organizado nunca eh, vai acabar, sempre vai transformando y nosotros también mudar, tenemos se que ir transformando. transformar, se atualizar, Tenemos e a nós representantes de também temos que distintos gremios fazer a que mesma salir, coisa. pensar fuera de la Não caja. temos Yo sé que que es una simplesmente esgrima que pensar fora tenemos, da pero caixinha. Eu sirve. sei que Y cuando tenemos parece estos uma momentos, es de frase vuelta, vamos assim creando redes y fechada, dejamos de mas trabajar en silos. serve muito. E quando Que en este criamos caso muy bien, redes e muy bien, deixamos trabajan de muy bien haciendo trabalhar de redes forma y nosotros isolada, muchas veces podemos trabajamos ser mais muy en silos. fortes. Entonces O tenemos crime redes para organizado seguir trabalha muito bem em redes, e às y vezes eso quizás nós todavía nos impacta trabalhamos a nosotros y a la isoladamente e isso industria pode nos que afetar. todo el tiempo E estamos nem tratando de sequer entender, de aprender conseguimos de prever todos estos isso. pasos, estas Então, o tempo todo temos que interacciones, tentar creo que aprender, ganamos ter esse todos. tipo de Yo te de mi lado interações nesses agradecido, espaços. ojalá Eu acho que isso que é se um dé ganho para todos. otro webinar así, Eu que sou muito podamos compartir grato, tomara que experiencias, tenhamos uma outra pueda ver que hay oportunidade como esse gente de otros webinário lados para compartilhar del e dividir continente, experiências, vendo que temos porque eso siempre tantas es muy pessoas llamativo para ver de diferentes lugares do después nosso qué está pasando en ese continente. Eu lugar. Es siempre sempre curioso quero tener haber saber o sido que está profesor de acontecendo historia, em de outro geografía, lugar. Eu sou pasar por muito esas cosas, curioso. Eu deveria ter pero sido la verdad es professor de que creo que história e de si geografia, no, porque no eu nos amo tudo involucramos isso, así, mas se nós não el fraude es temos como una esse nível ola de que nos engajamento, na tapa verdade a fraude pode ser y como no uma vamos a poder onda estar. Así que que nada, de vuelta, vai gracias y cobrir ojalá vernos tudo e pronto. não poderemos sobreviver. Muchísimas Muito gracias, obrigado e desde luego, até Juan a Pablo, de próxima. verdad, excelente. Obrigado, Aprendimos Juan mucho Pablo. y Foi creo que la excelente. audiencia, Acho que todos le aprendemos sacaron muitíssimo. muchísimo jugo Todo o a la nosso presentación de público hoy, conseguiu aproveitar también como muito de los a anteriores. apresentação de hoje, Así bem que como as gracias que tivemos nos nuevamente. dias Yo prévios. ahora voy a Então, pasar mais uma a hacer vez, unos comentarios obrigado. finales sobre Agora las temos alguns grabaciones anúncios de y el encerramento sobre as certificado y gravações el e os cierre del ciclo. certificados, bem como o Voy a encerramento em compartir si do nosso pantalla. ciclo. Vou compartilhar a minha tela. Está funcionando, Bueno, certo? comentarles de que Bom, queria pueden comentar acceder a que todas las grabaciones vocês en la terão plataforma acesso de a Conecta todas as Américas, gravações teniendo el através da código QR. plataforma de Conecta Les recordamos Américas, también que abrindo o hoy, QR luego de Code na finalizada la tela. sesión, Também nos, lembrem-se nos que deberían mais anotar un par de tarde, horas
hoje, umas horas após o término da sessão,
Vamos colocar a gravação de hoje também, então na parte da tarde já estará habilitado o seu certificado de participação. Poderão baixar ali também. Esperem apenas algumas horas após o término da sessão para fazer isso. Agradecemos pela paciência, mas vimos que havia várias perguntas sobre o certificado. Então, não se preocupem que durante o dia de hoje estará disponível para baixar. Mais uma vez, pedimos a gentileza de todos para preencher essa enquete para entender o conteúdo que é de interesse dos empresários. Isso ajudará bastante a melhorar e atualizar o conteúdo de Conecta Américas, entendendo o interesse que vocês tenham sobre comércio internacional, inteligência artificial, acesso de mercados, questões logísticas, etc. Há vários tópicos. Realmente agradecemos muito se podem colaborar com isso e vamos compartilhar esses slides também para que possam abrir os QR Codes. Mais uma vez, agradecemos a todos pela sua participação desse ciclo do comércio tradicional ao carrinho digital. Foi um grande prazer recebê-los aqui, contar com a sua presença e agradecemos especialmente a Mercado Livre pela sua parceria neste ciclo, porque com os seus especialistas em diferentes temas, conseguiram contribuir bastante para os nossos participantes de Conecta Américas. Muito obrigado e vemos vocês no próximo ciclo de Conecta Américas.